Setembro chegou e com ele também uma campanha muito importante, o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Aqui em Araçatuba, os CAPs e as unidades básicas de saúde estão com uma programação especial ao longo de todo o mês. Para falar com a gente sobre esse assunto que é delicado, mas fundamental, nós recebemos hoje a Lucila Bistafa, coordenadora de saúde mental da ZAT, responsável pelos CAPs aqui de Araçatuba. Lucila, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Jonathan, e a todos que nos ouvem aqui. Lucila, o que significa exatamente o Setembro Amarelo? Por que ele é tão importante? Por que é importante ter o mês inteiro dedicado a essa mobilização? Acho que a gente precisa ressaltar de que todos os serviços estão abertos, né, o tempo todo, durante todos os dias do ano, para acolher, para atender, mas no setembro a gente intensifica as ações, então faz uma programação específica para que a gente possa quebrar o tabu, né, ampliar o diálogo a respeito desse assunto, conscientizar as pessoas da importância que tem a questão de saúde mental, da gente poder trazer isso no nosso dia a dia e aproveitando aí, fazendo, né, ações de prevenção e promoção à saúde de forma geral. Quando a gente deve ficar atento, assim, quais são os sinais de alertas de que alguém próximo, um amigo, um colega de trabalho, alguém da minha família pode estar precisando de ajuda? Então, assim, a pessoa ela muda, né, as características. Então, a gente pode olhar para essas questões. Então, uma pessoa que era muito falante passa a verbalizar pouco no seu dia a dia, passa a se isolar mais, passa a não cuidar mais da sua aparência, das questões de higiene, ou mesmo aquelas pessoas que a gente, ao conversar, identifica que tomaram, né, ou uma decisão muito importante recentemente e que isso fragilizou todo o seu núcleo familiar, o seu contexto, ou recebeu uma notícia, então, de repente, às vezes aquela pessoa que recebe um diagnóstico grave ali, né, então ela muda as características. Pessoas também que já tentaram suicídio em algum momento também são pessoas que a gente precisa monitorar, estar sempre atenta e trazer para a nossa roda de conversa. O próprio cansaço, quando ele é muito frequente, ele é um alerta ali, um sinal amarelo quase vermelho já, né? Então, depressão, ansiedade, né, todas as questões que envolvem bipolaridade, que envolvem a nossa saúde mental, elas nos fragilizam e faz com que a gente pense ali em alguns momentos, quando não recebe o tratamento, na questão da possibilidade ali de acabar com aquele sofrimento. Então, da gente poder pensar, né, na importância que é o diálogo aberto, a quebra de tabu. Então, se eu preciso conversar a respeito disso, se em algum momento eu pensei em tirar minha vida, se em algum momento alguém próximo de mim pensou, porque às vezes aquela pessoa que pensa, ela não procura o atendimento, mas eu, enquanto familiar, eu posso sim procurar, né, a equipe está ali pronta para poder se organizar, abordar esse indivíduo sem trazer qualquer tipo de consequência maior, sabe? Quando eu falo diálogo aberto, da gente poder abertamente entender o que é que cada um passa, quais são as mochilas que cada um carrega, né? E a equipe está pronta para isso. É isso que eu ia perguntar agora. Se eu percebo que alguém na minha convivência não está bem emocionalmente, que a situação é preocupante, onde eu procuro ajuda? Então, eu posso procurar qualquer unidade básica de saúde, mas também os CAPs. Então, os CAPs, tanto o infanto-juvenil, quanto o CAPS adulto 3 e o 2, e também o CAPS AD, são ali instrumentos, né, com porta aberta. O CAPS 3 AD e o CAPS 3, que é de adulto, ele trabalha ali 24 horas, então assim, a gente pode buscar, independente do horário, a gente vai ser acolhido, vai ser escutado, né? E aí, em algum momento ali, acionado, se necessário, o serviço de urgência e emergência, para que a gente aí conduza e faça os desdobramentos oportunos. Após isso, a gente acolhe, inclui ele no nosso cuidado, né, com terapias individuais ou mesmo em grupo, consulta médica e outras questões que tem ali dentro dos nossos serviços. Lucila, muitas vezes as pessoas têm medo ou vergonha de procurar ajuda porque existe ainda um preconceito quando a gente fala em saúde mental. E o mais absurdo ainda, principalmente quando a gente fala em CAPs, que se tornou até um motivo de piada. Então, muita gente, às vezes, brinca, infelizmente, com um assunto que é tão sério. Ah, aquela pessoa fugiu do CAPs. Ah, reunião do CAPs. Eu sou, sei lá, o
presidente do CAPS, quando, né, quer dizer alguma coisa sobre algo que não está bem ou que uma pessoa está fazendo coisas fora do comum. Infelizmente, ainda existe muito esse preconceito. O que você pode dizer para quem enfrenta essa barreira do medo ou da vergonha de procurar ajuda? Então, os CAPs são serviços de porta aberta, com equipe especializada. A gente fala que ele está preparado para atender casos, né, graves, mas a gente sim vem acolhendo casos moderados, e em alguns momentos casos leves, e depois manejando ali o cuidado junto com a atenção primária. Mas quem nunca, né, em algum momento da vida acordou, às vezes, desestimulado, querendo pensar assim, não, de que hoje não queria nem levantar da cama. Então, da gente poder entender de que esses pensamentos de forma repetida, né, eles precisam ser olhados. E, às vezes, a questão não envolve nem a saúde mental, mas uma alteração hormonal. Então, mulheres que entram ali no climatério, na menopausa, tem, né, na sua consequência, uma ansiedade, um certo nervosismo, uma mudança de humor. Então, da gente poder pensar, né, que pode não ser questões que envolvam, né, o sofrimento mental, alguma doença mental, mas que é importante eu procurar para que a gente possa receber o tratamento adequado. E como eu falei, né, as unidades de saúde, elas atendem casos leves e moderados com apoio do CAPS. Eu também, quando entrei dentro, né, a primeira vez dentro do CAPS durante a minha formação, entendi que ali era um lugar seguro, apropriado para o cuidado, né, de forma sigilosa. Então, assim, da gente poder pensar, né, na tranquilidade que é e buscar, de fato, o atendimento. Até porque quanto antes, mais fácil também o tratamento, né? Às vezes a pessoa fica adiando buscar uma ajuda, mas é muito melhor tratar uma doença, seja uma depressão ou qualquer outro tipo de transtorno ali no começo do que já quando está numa fase mais avançada. Quando a gente né? avalia os casos de suicídio, porque o suicídio ele é uma notificação compulsória, então quando a pessoa chega ou, né, já em óbito ou às vezes porque ela tentou, a gente realiza a notificação para que a gente possa avaliar a situação epidemiológica, quais são as principais causas ali e entender um pouco melhor para saber trabalhar melhor. Quando a gente avalia isso, a gente percebe que aquele que fez a prática, né, aquele que buscou, tentou e ocasionou ali no desfecho ruim, no óbito, eram pessoas que já tratavam da ansiedade ou da depressão, mas que não tomavam a medicação regularmente, então vivia nos seus altos e baixos, né? São pessoas que tiveram ali um diagnóstico dentro da família muito ruim, às vezes de câncer, e que entendeu que sozinho poderia passar por aquilo, então não buscou ajuda, e aí teve o seu ente, né? Perdeu o seu ente em consequência disso, também tentou contra a sua vida. Então essas são as questões. Quando a gente avalia o todo, a gente percebe que são pessoas que já em algum momento procuraram os nossos serviços ou que não procuraram entendendo que poderiam passar por aquilo. Eu falo que eu sou uma dessas, né? Assim, na minha segunda gestação, eu imaginei que estava tudo bem e que eu conseguiria passar adequadamente, de forma tranquila, e aí tive uma crise de ansiedade muito forte e a partir dali passei a entender, né, que eu precisava também. E faço terapia até hoje, participo de grupos até hoje. Então, da gente poder saber, né, que a fragilidade existe no contexto de qualquer pessoa, não só daquele que é muito pobre, ou daquele que é muito rico, ou daquele de classe média, de que essa fragilidade não escolhe classe social. E também não tem nada a ver, né, Lucila, com fé ou com ser forte ou fraco. Então, às vezes a pessoa fala, você é cabeça fraca, você tem essa... Não tem nada a ver com isso e também não tem nada a ver com falta de fé. Nada. Então, assim, da gente poder também... É uma doença, Exato, né? Exato. Então, assim, e a gente precisa entender que o tratamento disso, ele envolve a terapia, ele envolve estratégias e dinâmicas ali dentro das unidades. Medicamentos. Exato, né? Sempre que necessário, então, fazer uso da medicação. E aí, o que acontece muito? A gente começa a fazer uso dessas terapias e das medicações, passa a ter uma melhora e acha que pode aí, por conta própria, deixar de ir ou reduzir a dose da medicação, porque minha vizinha reduziu e está tudo bem com ela, da gente entender que cada depressão, né, tá ali no indivíduo e ela precisa ser manejada individualmente.
Muitas vezes os familiares também precisam desse acolhimento, precisam de ajuda. A gente sabe que lidar com pessoas, principalmente quem tem uma depressão severa, nesses casos principalmente de pessoas que querem colocar fim à vida, o CAPS também dá suporte para a família? Sim, uma das estratégias, inclusive da própria prefeitura, né, da Alessandra, que é a interlocutora da saúde mental da Secretaria de Saúde, sempre foi o trabalho em rede. Então, o que ela discute muito com os profissionais, juntamente com a ZAT, é a importância desse trabalho em rede. Então, se eu estou com uma criança em sofrimento que está dentro do CAPS-IJ, né, do Infanto Juvenil, mas a família também precisa da ajuda, da gente poder discutir isso e fazer com que a mãe, o pai, às vezes algum parente próximo, possa buscar o atendimento no CAPS adulto, tendo ali os cuidados necessários. Além do atendimento individual, os CAPs também trabalham muito com grupos. Como que esses encontros em grupos, eles contribuem para fortalecer os vínculos e reduz o isolamento das pessoas também, né? Então, da gente poder lembrar, né? O cuidado em saúde mental, ele não é centrado no médico, então não é medicalização, né? Então, é o cuidado integral. E aí envolve as terapias, envolve grupo. E aí, quando esse paciente chega nas nossas unidades de CAPS, ele é acolhido por um profissional que tem a expertise ali da escuta. E aí, a partir daí, isso é compartilhado com a equipe para saber e definir quais serão as estratégias para manejo ali, entendendo o que é que ele vai responder melhor, né? Então, qual o tratamento que a equipe vai definir que ele vai responder melhor. E aí, dentre esse tratamento, às vezes tem questões individuais, mas muitas questões que envolvem o grupo. Porque ao compartilhar aquilo que eu sofro, ou mesmo que eu não compartilhe naquele dia, mas eu escuto, né, uma outra pessoa trazendo e entendendo ali que como é que ela conseguiu sair com a ajuda dos profissionais, mas como ela conseguiu caminhar, isso me fortalece também, né? Faz com que eu pense que é possível. Até de entender que ela não é a única pessoa que está sentindo aquela dor, aquela angústia, que ela está vivendo aquela situação difícil, ela não se sente mais tão sozinha, né? E assim, e quem está em sofrimento se sente assim, né? Só que tudo acontece com ele, que todo o caminho que ele tenta seguir dá errado de alguma forma. Então, assim, da gente poder colocar ele nesses espaços sempre, né, que ele aceite. Então, quando a gente faz o projeto terapêutico singular, que é o cuidado individualizado, o paciente, ele faz parte dessa construção, então ele precisa aceitar esse cuidado. Então, ele percebe ali, né? Então, no começo você percebe que ele vai mais receoso, que ele não fala, e às vezes na terceira, no quarto encontro, você tem até que segurar um pouquinho, porque ele está ali, né? E entende que é um espaço seguro, de sigilo, que ninguém vai sair dali verbalizando ou, né, contando nada para fora, mas que aquele cuidado, aquelas falas fazem parte ali do cuidado dele. E é um processo, né, Lucila? Não é simplesmente tomar ali um medicamento, fazer uma sessão de terapia, ou mesmo no trabalho em grupo, que vai acontecer uma mágica, uma transformação da noite para o dia. Não é assim, mas precisa começar, né? Isso, então assim, a gente fala muito disso, né, do respirar, no sentido de quê? Então, comecei a terapia, fui em 2 encontros, nossa, mas parece que não faz sentido para mim. Comecei a medicação, faz 15 dias, mas esse remédio não é bom, o que meu, né, vizinho tomou é melhor. Da gente poder lembrar, né, de que tem tempo de resposta. A gente costuma falar ali que cada paciente é um, mas que na maioria das vezes, às vezes uns 25, 30 dias para que esse remédio comece a fazer efeito, para que esses encontros façam sentido na vida dele e assim por diante. E trazer, né? Então, assim, a vulnerabilidade familiar, ela faz muito, ela contribui muito para as questões positivas de um tratamento ou mesmo para as questões negativas. Às vezes a equipe está tentando, e aí por isso a importância de conhecer esse espaço, né, esse núcleo familiar. Então está tentando, mas sempre que ele volta mais negativo, sempre então da gente poder ir para dentro dessa residência, desses espaços que ele ocupa. Às vezes a igreja é um espaço desse, para saber, né? Então, assim, a igreja tem o seu papel? Tem. A medicação tem o seu, a terapia tem a sua e assim por diante. Lucila, quando a gente fala em suicídio, existe algum comportamento, algum sinal para prestar atenção? E outra coisa, a gente sempre ouvia uma frase que, né, foi divulgada, uma ideia que foi divulgada, mas que a gente percebe que não faz tanto sentido, que é o que da pessoa, ela não pede ajuda ou ela não avisa.
quem tá falando que vai fazer algo contra a vida não vai fazer. Isso também não é 100% verdade, né? Não. Tanto que, assim, a gente tem fatores que envolvem ali aquilo que o indivíduo traz. Então, às vezes é um paciente, como eu disse, né, ansioso, depressivo, que já está nos nossos serviços. E aí ele começa a verbalizar de que não tem mais sentido, né, de que ele tá fragilizado, de que ninguém olha para ele. E aí ele se coloca nesse espaço, verbaliza que, de repente, se ele, né, saísse desse mundo, deixasse esse mundo, as coisas ficariam melhor, inclusive para os familiares. Então, isso é verdade, né? Ele traz e ele começa a trazer ali informações que faz com que a equipe levante ali um sinal para poder manejar ali, olha, tem alguma coisa que está errada. E aí, às vezes, a nossa equipe do CAPES 3, ela costuma... com base em toda a avaliação, em todos os critérios, indicar, às vezes, hospitalidade para esse paciente. Então, esse paciente, ele sai ali do espaço, né, às vezes é até um espaço tóxico, então a equipe consegue observar isso, tira ele desse espaço familiar e leva ele para dentro do espaço do CAPS. Então, a gente tem ali espaço de convivência, né, temos a hospitalidade, esse paciente vai para dentro, esse usuário vai para dentro dos nossos serviços e fica de 7 a 10 dias, dependendo das suas necessidades, e depois retorna aí para sua residência, mas retorna mais forte, retorna tomando a medicação de forma apropriada. Aquele quadro agudo, vamos dizer assim, né? Então, todas as vezes que um paciente chega nos nossos serviços e diz assim, olha, eu vou tentar, né? Eu comprei tal coisa, eu vou tomar, principalmente aquelas pessoas que têm facilidade em ter acesso a questões ali que possam fragilizar e tirar a sua vida, a gente faz, né, na maioria das vezes, essa hospitalidade para monitorar e fortalecer esse indivíduo, mostrando para ele que tem caminhos. E mesmo quem ainda não faz acompanhamento no CAPS, mas convive com alguém que está nesse quadro ou que tem essas falas com uma certa frequência, não dá para ignorar e falar, a pessoa só está falando, não vai fazer nada. E aí o que o familiar faz? Procura o CAPS? Isso, pode procurar qualquer unidade. Se for, por exemplo, às vezes, eu moro perto do CAPS IJ, eu posso ir lá? Pode. A equipe vai fazer o acolhimento e ela vai entender que às vezes aquela demanda não é para o IJ, né, para o infanto juvenil que atende ali crianças e adolescentes, mas vai entrar em contato e vai acionar uma visita domiciliar. Então, todos os nossos serviços, eles trabalham com visita domiciliar, eles trabalham com ida até, às vezes, ambientes de serviço para fazer orientação. E no Setembro Amarelo, justamente, é um dos meses que a gente mais está para fora dos nossos serviços, né? Porque a gente vai para conscientizar, para que a gente tenha a busca do paciente. Então, durante todo o ano, a gente está ali atendendo, mas no Setembro Amarelo, a gente ocupa outros espaços. A gente vai, né, em mercados, em shopping, faz palestra, faz roda de conversa, para que a gente possa, então, ampliar e divulgar de forma mais forte as informações que são informações verdadeiras, né? A gente tem a questão aí da internet que divulga muita coisa, mas que a gente possa, então, apropriar todo mundo, permitir que todo mundo tenha informações reais. Lucila, eu te perguntei sobre a questão da pessoa verbalizar como, né, um sinal. E quando ela não verbaliza, existem alguns sinais que a família pode ficar atenta? A gente sabe que muita gente, e é desesperador mesmo, quem passa por uma dificuldade financeira, por uma situação muito difícil, às vezes a pessoa não chega a falar, olha, eu não quero mais viver, eu vou acabar com a minha vida, mas existem sinais que a pessoa pode apresentar de que talvez ela esteja... Existe uma organização? Existem pessoas que se organizam quando estão pensando em tirar a vida ou não? Existe algum sinal? A gente olha a questão de como ele está se comportando. Então, como é que ele se comportava antes e como ele passa a se comportar. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava numa unidade e aí tinha uma fila de homens para verificar a pressão e voltar a trabalhar. E aí a gente estava mais tranquilo ali com os alunos e fizemos ali o acolhimento de um desses homens e pedimos para que a gente pudesse fazer, né, uma conversa com ele de forma informal, porque a gente sabe, né, que a doença crônica também está aí envolvida com a questão da ansiedade, da depressão e assim por diante.
E a hora que a gente começou a conversar com ele, esse homem começou a chorar, porque ele estava desempregado, né? Porque ele não conseguia levar dinheiro para casa, porque ele já não sabia mais o que fazer, e aí ele começou assim a pensar. Então, assim, era um homem que estava numa fila para verificar a pressão e que, por um acaso, a gente fez o acolhimento. E aí, da gente olhar para isso, então, os nossos adolescentes, né, que não gostam de sair do quarto, que não gostam de se envolver ali no dia a dia, da gente poder fomentar isso, da importância dele estar no nosso meio, dele sentir que o pai, a mãe ou o irmão é uma pessoa segura para que ele possa verbalizar os seus sentimentos, porque sim, em algumas vezes ele vai demonstrar fisicamente, então ele deixa de escovar os dentes, ele não quer mais sair do quarto, ele deixa, né, de se maquiar, até fiquei assustada aqui, né, que a nossa amiga falou que não tinha vindo maquiada, tá bela sem maquiagem. Eu esqueci minha maquiagem, gente, que fase. Mas assim, que não, né, uma mulher que sempre se organiza, essas que tá sempre mudanças drásticas de comportamento, né? Exato. Nós estamos conversando com a Lucila Bistafa, ela é coordenadora de saúde mental da Zat Saúde, responsável pelos CAPs aqui de Araçatuba. Nós estamos no Setembro Amarelo e é um mês de conscientização, de prevenção ao suicídio e de valorização à vida. Lucila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai seguir setembro aí reforçando cada evento que o CAPs ou as UBS realizarem, que são de portas abertas. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vou deixar o nosso cronograma à disposição de vocês para que vocês possam compartilhar com a população. Combinado, então. Agora são 7h58. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou a entrevista com a Lucila Bistafa, coordenadora de saúde mental da Zat Saúde, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente segunda-feira, uma ótima semana.